Olá, meu amigo, minha amiga, sejam bem-vindos ao nosso Portal do José, fechando mais uma semana com esse nosso primeiro encontro de sexta-feira, trazendo imagens que eu tenho certeza que você nunca pensou que poderia ver na sua vida, e também algumas cenas da sessão do Supremo Tribunal Federal de ontem, em que o ministro Alexandre de Moraes dá muitas sapatadas na extrema-direita brasileira, anuncia algumas posições que serão tomadas quando o inelegível estiver sendo julgado pelos crimes durante a pandemia, e deu também algumas sapatadas no ministro Cássio Nunes Marques. Vou conversar com vocês sobre essa história toda, mas antes de mais nada, é sempre muito importante convidar você que está chegando agora no nosso portal e ainda não é inscrito, ainda não nos conhecia, para que, em primeiro lugar, você se inscreva aqui conosco e conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, recomende, nunca se esqueça de dar o seu precioso joinha, o seu comentário e, se puder, venha também para o nosso clube de membros. Você que é muito bem-vindo e muito bem-vinda. E mais uma vez eu quero agradecer a todos vocês que estão votando no nosso portal para a premiação do IBEST. Nós estamos entre os 3 primeiros e graças a vocês, graças ao engajamento aqui no nosso portal, nós temos uma chance muito grande de ganhar mais uma vez essa premiação. Então vou deixar o link mais uma vez para vocês que estão apoiando e vamos seguir em frente. Bom, gente, começando aqui com desdobramentos ainda desse mundo cão, né? A gente não tem como chamar de outro modo. Bolsonaro bajulou Trump para a direita brasileira ouvir. Olha, a bajulação de Bolsonaro está um negócio assim infame, né? Ele está rastejando, desculpe estar usando essa expressão, né? Porque o cara foi ex-presidente, afinal de contas, né? Mas está rastejando e o nível vai se degradando cada vez mais. Ele consegue degradar aquilo que ele já degradou de uma forma absolutamente infindável. Numa entrevista que ele deu ontem, ele disse o seguinte, que o Alexandre de Moraes vai negar uma vontade, um convite do homem mais poderoso do mundo. Eu sou ex, o cara vai arranjar uma encrenca por causa do ex. O cara é o ministro Alexandre de Moraes, né? Acha que eu vou para os Estados Unidos e ficar lá? Agora, olhem o nível. Há 2 anos querendo me incriminar como golpista. Vai a merda, porra, seu ex-presidente. O cara está 2 anos com a mulher. Estou desconfiando que está me traindo e estou há 2 anos dormindo com ela e estou investigando, me traiu, não me traiu. Resolve essa parada logo. Tenha altivez. Depois dessa baixaria ele fala, tenha altivez. Manda soltar esses coitados que estão presos há 17 anos de cadeia. Gente, esse é o nível, né? Bom, e nós vimos muitas pressões que vêm lá de fora, mas desse universo bolsonarista, que se ainda tivesse aqui no nosso país algumas figuras da ditadura militar, como o general Figueiredo, o ditador Figueiredo, ele certamente teria um ataque, vendo seu netinho predileto nos Estados Unidos com uma série de golpistas, vigaristas e criminosos, comemorando ali a vitória de um presidente norte-americano com a bandeira dos Estados Unidos, né? Reparem essa cena aqui patética de quando o resultado da eleição saiu. Apareceu até a juíza bandida, né? A juíza que foi expulsa da magistratura aqui no nosso país por exercer uma coisa chamada vagabundagem, né? E ganhando dinheiro público para isso. Acompanhe aqui. Eleito presidente dos Estados Unidos, 47º presidente dos Estados Unidos, a Pensilvânia acaba de ser anunciada, isso leva o Donald Trump a 270 votos no colégio eleitoral. Aí, ó. Acabou! Aê! Acabou! Aí, ó. Deus abençoe a América. Vem cá, Deus abençoe o Brasil. Acabou, a Pensilvânia foi chamada. Decision Death, querido. Aí de vermelho ali a juíza bandida chegando ali. Aí o outro agradecendo a Deus. Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Gente, é um negócio. Você já pensou que você poderia ver esse tipo de situação? E são brasileiros, tá? Enfim, pelo menos eram, né? Ou deveriam ser, né? Tem um ali no fundo que ficou meio constrangidinho, o cara ali de óculos, ele falou, opa, passou da conta, né? Bom, e ontem na sessão do Supremo Tribunal Federal, tivemos uma pregação negacionista do ministro Cássio Nunes Marques.
E ele tomou sapatada de todos os lados, mas ele não fica envergonhado, né? Ele não ficou com vergonha de pegar carona em avião de empresário para ir assistir Roland Garros, assistir jogos da Champions League, a bordo de um jatinho de um advogado que tem negócios no Supremo Tribunal Federal, ações no Supremo Tribunal Federal. Não se intimidou em horário de expediente, em dia de expediente, ir para a Grécia para ficar lá sambando no barco do sertanejo Gustavo Lima, perto de criaturas que estão indiciadas também em crimes muito pesados. Então, essa criatura não teria também a menor vergonha de defender teses negacionistas para proteger o Bolsonaro quando o Bolsonaro estiver sentado ali no banco dos réus para responder pelos crimes que cometeu durante a pandemia. O ministro Flávio Dino começou a sessão de pancadaria antes mesmo do Cássio Nunes Marques falar. Vamos pegar aqui uns trechos. Para fumarem, por que não? Essa lei... Aqui, deixa eu voltar aqui um pouquinho, que eu peguei um pouquinho depois aqui, né? Acho que essa fala aqui dele fica melhor aqui, ó, nesse trecho. Volto a dizer que sequer liberal acerca dos contornos dos direitos de liberdade, levam a este caso. A pessoa defende o direito fundamental a transmitir doença. O que estava sendo julgado, gente? É uma lei lá do município de Uberlândia, que na época da pandemia desobrigava as pessoas a se vacinarem e mais, punia as pessoas que cobrassem aqueles que deveriam estar vacinados em locais públicos. Então isso foi colocado no Supremo Tribunal Federal e o ministro estava abordando sobre isso. É disso que se cuida, porque se esta visão da lei municipal de Uberlândia prevalecesse, por exemplo, as pessoas deveriam voltar a fumar em aviões e restaurantes, porque afinal as pessoas são livres para fumarem. Por que não? Estas leis nunca foram questionadas. Então o Dino fala, olha, o que esse tipo de comportamento do cara exercer a liberdade extrema individual visaria, no final da história, matar pessoas com esse tipo de comportamento, de contaminar pessoas. O Cássio Nunes Marques, ele teve várias falas ali, onde ele começou a defender o negacionismo, né, que não era o objeto da discussão ali, era discutir uma lei concreta. Mas aí ele começou a falar bem de todas as contestações que estão tendo o mundo afora sobre efeitos da vacina, sobre advogados que estão movendo ações, e começou a colocar em xeque a vacina. Foi isso que ele fez, né? Embora covardemente tenha dito, não estou fazendo isso não, eu defendo, mas tem que olhar também, né? Vamos lá. A vacinação compulsória é incabível, pois, afinal, uma vacinação não pode ser desfeita ao fim da jornada de trabalho. Nesse mesmo contexto, a Casa Branca, espontaneamente, levantou a obrigatoriedade da vacinação contra o vírus da Covid-19 para seus funcionários federais, viajantes internacionais, entre outros, conforme comunicado publicado no próprio site da Casa Branca desde 1º de maio de 2023. E aí ele foi falando que acontece ação aqui, acontece ação acolá, que a vacina tem metais e que os metais podem causar dano às pessoas. E aí o ministro Flávio Dino não aguentou, teve que fazer uma interrupção para dar uma sapatada na criatura. Vamos acompanhar aqui. A ação e a concessão da medida cautelar já não mais se encontram presentes. No atual momento, a exigência do comprovante de vacinação pode ser reavaliada pelas autoridades administrativas, desde que fundada em critérios científicos. Ministro Cássio, Vossa Excelência permite uma breve parte para auxiliar a reflexão de Vossa Excelência, é que a lei municipal de Uberlândia não se refere apenas à vacina contra a Covid. Ela se refere a todas as vacinas. E essa é a razão pela qual a inconstitucionalidade se torna mais evidente, porque eu compreendo o argumento da perda de objeto, mas o artigo 5º da lei municipal diz assim: nenhuma pessoa será impedida de ingressar, permanecer e frequentar qualquer local, seja público ou privado, em razão do livre exercício da objeção de consciência, recusa e resistência em ser inoculado com substância em seu próprio organismo, vírgula, inclusive vacina anti-Covid-19. Ou seja, isso vale para vacina contra sarampo, contra todas essas doenças já erradicadas. Lembrando que o Programa Nacional de Vacinação no Brasil foi criado no já longínquo ano de 1975. Gente, foi uma sapatada, como quem diz o seguinte: o ministro só não lê os autos, não, só não está vendo que é uma lei que está valendo hoje lá no município de Uberlândia, com esse tipo de distorção. Enfim, tomou essa sapatada. E aí ele gaguejou, ficou gaguejando, né? A presença do vírus, geralmente se usa um metal pesado. E isso pode, eventualmente, trazer um efeito colateral. Não é a vacina em si, às vezes é o metal que é agregado ao organismo que pode trazer algum tipo de prejuízo. Então,
que eu trago, de forma bem resumida... Gente, foi uma coisa vexatória. No chat lá da hora, eu vi assim, o tempo todo sapatada atrás de sapatada em cima do ministro Nunes Marques, coisa vergonhosa. E aí, para fechar a tampa, veio o ministro Alexandre de Moraes e disse o seguinte... Discutindo é uma lei do município de Uberlândia. Aliás, vocês vão ver aí que ele já começa pegando, inclusive, do presidente eleito nos Estados Unidos, né? Mostrando que ele não está nem um pouco com medo. Ele está dizendo a verdade, aquilo que tem que ser dito mesmo, né? Que na pandemia, não agora, não antes, na pandemia, uma lei do município de Uberlândia que não só vedou a exigência, a exigência do cartão de vacinação, da comprovação de vacinação para ingressar em aulas, no trabalho, no próprio serviço público, como mais, estabeleceu sanções para aqueles que exigissem. Ou seja, inverteu totalmente a lógica da questão. Porque nós não estamos falando, como foi dito à época por alguns, de uma gripezinha. Nós estamos falando de uma pandemia mundial que mais de 700 mil brasileiros morreram. O Brasil foi o segundo país do mundo em números absolutos, não por 100 mil habitantes, não em percentuais, mas em números absolutos, o segundo país do mundo com maior número de mortes. Não por acaso, o primeiro, à época, foi nos Estados Unidos, porque lá, como aqui, de início houve um negacionismo governamental no combate à Covid. Recado, né, para quem acredita que o ministro estava com medo do Trump. Já começando a colocar a responsabilidade nas costas daquele que começou esse processo no plano internacional, né? Com muitos argumentos, à época, alguns argumentos, como a vacinação, quem tomar vacina vira jacaré, é um dos efeitos colaterais da vacinação. É o outro que as redes sociais muito divulgaram, que na verdade a pandemia era uma conspiração chinesa para instalar na vacina um chip e o Brasil virar comunista. Tudo isso que hoje parece risível, à época foi trazido para que as pessoas não se vacinassem. E o Brasil foi demorando para importar vacina. E aqui é importante, porque, infelizmente, o ser humano tem memória curta, parabenizar o Instituto Butantan. O Instituto Butantan avançou nos estudos, na vacinação, possibilitando o início da vacinação no Brasil, pelo estado de São Paulo. Que o Bolsonaro era contra, né? Porque a vacina do Butantan estava sendo estudada, desenvolvida em parceria com a China. E a partir disso, para a repartição para os demais, e forçando, assim como aqui no Supremo Tribunal Federal, por uma decisão liminar, depois referendada pelo plenário do nosso sempre ministro Ricardo Lewandowski, tendo que obrigar o governo a estabelecer um cronograma de vacinação. Então é importante lembrarmos isso, porque o que estamos falando é que um determinado município, num determinado momento de pandemia, resolve que não se pode exigir a comprovação de vacina. E o ministro Flávio colocou bem, e Vossa Excelência também, não se fala aqui da obrigatoriedade no sentido de se pegar a pessoa, vacinar, não. É compulsoriedade. A pessoa não quer se vacinar, ela quer se prejudicar, mas ela não pode prejudicar os demais, ela não pode contaminar os demais na escola, na faculdade, na repartição pública, na empresa. Nós não estamos falando aqui de liberdade, é a liberdade de ir e vir. Então eu posso contaminar as demais pessoas. Os mesmos negacionistas que defendiam isso não admitem que uma criança com sarampo ingresse na sala onde o seu filho está tendo aula. Então é essa a questão e é esse o momento em que foi editada a lei. E, infelizmente, em virtude desta lei, de outras leis e desse negacionismo, o Brasil, que tinha uma taxa, orgulhosa taxa, de 93,1% de vacinação geral infantil, caiu depois da pandemia, caiu depois desse negacionismo para 71,49%, colocando o Brasil entre os 10 países com menor cobertura vacinal do mundo. Aqui a Fiocruz que coloca os dados. O Brasil sempre se orgulhou de ter a sua vacinação, da sua população aderir à vacinação. Lembremos que até um símbolo, ministro Flávio, ministro Dani, um símbolo nacional de saúde, que era o Zé Gotinha, foi extirpado por um tempo do país. Foi exilado do país. Caímos, repito, de 93,1% para 71,47%. Isso fez com que uma doença que estava extirpada do Brasil, a OMS já tinha a tríplice viral, que todos nós tomamos, sarampo, cachumba e rubéola, a cobertura no Brasil depois dessa crise negacionista caiu de 86,2% para 70%. Isso vai ter reflexos. Os reflexos virão em relação às novas gerações. Aqui, presidente, beira que o patético e a hipocrisia, as mesmas autoridades que editaram a lei, em dizer bolsonarismo, né? Bolsonaro, legalidade, direitos fundamentais,
para entrar em outros países, apresentavam o cartão de vacinação. Ou seja, em Uberlândia não podia exigir. Só que para entrar nos Estados Unidos, se não apresentasse a carteira de vacinação, não entrava. Para entrar na Europa, não entrava. O que fez ainda, e a imprensa muito noticia isso, fez um outro problema de falsificação de carteiras de vacinação. Ou seja, as pessoas respeitam quando autoridades externas exigem a carteira de vacinação e aqui dentro preferem propagar o vírus, causando, repito, 700 mil mortes. Quantas, ministro Toffoli, quantas e quantas mortes não poderiam ter sido evitadas? Gente, o recado foi muito direto, muito bem dado, e já prenunciando aí o que nós teremos quando a figura do inelegível estiver sendo julgado lá no Supremo Tribunal Federal pelos seus crimes durante a pandemia. Bom, parabéns, ministro Alexandre de Moraes, siga em frente e nós aqui estaremos cobrando cada vez mais, tá bom? Um grande abraço, mais tarde tem mais novidades aí. Tchau.